Pare e pense: como tenho lidado com aquilo que assisto, ouço e leio? Devemos consumir entretenimento como alguém que foi regenerado por Cristo. O Mente de Cristo está aqui para avaliar, discutir e levantar problemas teológicos e filosóficos de filmes, séries, animes e livros. Vamos aprender a fazer isto de forma consciente e bíblica. Mas e você? Já tem pensado com a mente de Cristo? É isso mesmo que você acabou de ver. Nós estamos divulgando a nossa próxima programação virtual aqui da nossa UMP. Vamos aprender juntos a consumir arte para a glória de Deus. Então não perca, a partir do próximo sábado nós iniciaremos esta nossa programação, o Mente de Cristo. Compartilhe o teaser, nós vamos postá-lo também daqui a pouco no canal da IPJ. Então pegue o link, compartilhe em seus grupos, compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas se sintam estimuladas e animadas a assistirem e acompanharem essa nossa nova programação, tá certo? Hoje então a nossa dica cultural é essa, você sabe, nos nossos EBI sempre temos uma dica cultural e a dica cultural de hoje é o Mente de Cristo. Sábado, dia 6/6, às 19 horas, sairá o primeiro episódio. Não perca, ok? Não perca o nosso primeiro episódio. Bom, hoje, no estudo bíblico indutivo, nós veremos a passagem de Joel 3, 18 a 21. Sim, estamos terminando o livro do profeta Joel. Ao mesmo tempo que é uma jornada que se finda e que por vezes pode trazer alguma saudade, é uma alegria e uma conquista podermos terminar um livro da Bíblia. Nós passamos por ele estudando todas as passagens deste livro inspirado por Deus. Eu espero realmente que tenha abençoado a sua vida. Mas vamos ler então a passagem que vai do versículo 18 ao versículo 21 de Joel 3. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Muito bem, e o que a gente viu nos estudos passados? Vamos recapitular. A gente viu nos estudos passados que no primeiro texto fala sobre como a praga de gafanhotos, que fazia parte do juízo do Senhor, afetou Israel e retrata um chamado ao arrependimento. A gente viu também que Joel 1, 15 a 20 e Joel 2, 1 a 11 descrevem como será o dia do Senhor, um juízo muito mais severo que o trazido pelos gafanhotos. Outra coisa que a gente viu nesses estudos bíblicos indutivos é que Joel 2, 12 e 17 mostra mais uma vez o Senhor chamando toda a nação de Israel ao arrependimento de seus pecados. Então você vê arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos, juízo do Senhor, disciplina na verdade do Senhor para aquela nação, para o seu povo. Outra coisa que a gente pode ver é que em Joel 2, 18 a 27, Deus atendeu a contrição de seu povo. Ele respondeu com misericórdia, com restauração. Tudo isso para que ele mesmo fosse glorificado. Ainda, em estudos anteriores, nós vimos que o derramamento do Espírito aconteceria a todos de modo geral e sinalizaria a restauração de Deus e que seu dia estaria ainda mais próximo. Sim, inclusive nós que vivemos um tempo onde parte dessa profecia se cumpriu, afinal o Espírito foi derramado lá em Pentecostes.
Nós vimos também que Joel 3, de 1 a 8, fala sobre o anúncio do juízo de Deus e as razões, né? Então Deus anunciou o seu juízo sobre as nações perversas por amor do seu povo e explicou por que as julgaria. E no estudo passado nós vimos como Deus executará seu juízo às nações perversas, que seu povo presenciará tudo, mas estará seguro nele. Então Deus, ele é um Deus de justiça, mas ele protege o seu povo da ira que ele derramará. Afinal, em seu Filho Jesus já foi derramada sua ira pelos seus salvos, pelos seus escolhidos. Bom, isso é o que a gente viu nos estudos anteriores. No estudo de hoje, a gente vai ver a restauração do povo do Senhor. O profeta Joel, ele prediz, ele profetiza como será a restauração completa do povo do Senhor. Algumas notas explicativas, afinal, há termos que podem fugir da nossa compreensão instantânea quando a gente lê os textos bíblicos. Primeira coisa que a gente pode lembrar é do significado da palavra mosto. É um suco de uva recentemente prensada ou pronta para fermentação. Ou seja, é um vinho novo que ainda não foi tão fermentado ou não está fermentado. Então, ele não tem um teor alcoólico ou tem um teor alcoólico baixo. É interessante a gente lembrar que esta mesma palavra apareceu no nosso primeiro estudo e a gente deu esta definição. Ou seja, começando com o mosto e terminando com o mosto. A diferença é que no primeiro estudo a gente viu que lá havia falta deste vinho novo, enquanto que no texto que nós lemos há abundância deste vinho. Bom, outra palavra é expiar, que significa pagar ou remir. Hoje, somente estas duas notas explicativas. No estudo de hoje a gente tem um tema só, a restauração do povo do Senhor. Vamos primeiramente observar o que a gente encontra de relevante ou de importante que salta aos nossos olhos. Então a primeira etapa do estudo bíblico indutivo é a observação. Fique com a sua Bíblia na mão e à medida que eu for fazendo as perguntas, você vai olhando para a sua Bíblia e tentando observar o que a gente vai perguntar aqui. Primeira pergunta: quais os verbos que estão ligados ao que acontecerá com os montes, os outeiros e os rios de Judá? Você pode ver isso no versículo 18. Então, identifique os verbos que estão ligados a essas palavras, montes, outeiros e rios de Judá. Bom, a resposta é: destilarão, manarão e estarão o quê, né? Cheios. É isso que o texto diz acerca dos montes, outeiros e os rios de Judá, ok? Eles destilarão mosto dos montes, manarão leite nos outeiros e os rios estarão cheios, ok? Então, essas primeiras três observações. Uma próxima observação que a gente pode fazer é: de onde sairá a fonte que regará o vale de Sitim? De onde sairá? Ainda no versículo 18 a gente consegue observar isto. E a resposta é: da casa do Senhor. Portanto, da casa do Senhor sairá esta fonte que regará o vale de Sitim. Uma próxima observação é: o que acontecerá com o Egito e com Edom e por quê? O versículo 19 nos responde isso. E a resposta é: serão desolados por causa de sua violência. Então eles serão destruídos, eles serão desertos assolados. Enquanto nós observamos que os rios de Judá estarão cheios, Edom e Egito a gente observa que eles estarão desolados justamente por causa da violência deles. Uma próxima observação que a gente pode fazer é: o que acontecerá com Judá e Jerusalém? A gente viu o que acontecerá com Egito e Edom. O que acontecerá com Jerusalém? A gente pode observar isso no verso 20. E o que acontecerá? Serão habitadas para sempre. Próxima observação: o que o Senhor fará e por quê? A gente consegue ver isso no versículo 21, última observação do texto aqui. A resposta é: espiará os que não foram espiados, porque habitará em Sião. Então a gente consegue observar isso. Bom, uma vez que a gente já observou, a próxima etapa é a da interpretação. Agora a gente tenta entender o que tudo isso significava para o povo da época, para o leitor
original, com outras passagens das Escrituras, para que depois a gente possa aplicar isso à nossa vida de maneira segura e bíblica. Bom, primeiro ponto de interpretação é: qual a ideia dos verbos que observamos no verso 18? Você lembra lá? Destilarão, manarão e estarão cheios, né? A gente viu que os montes destilarão mosto, ou seja, vinho novo, os outeiros manarão leite, e também nós vemos que os rios estarão cheios. O que significa esses verbos que nós observamos? Bom, creio que você já sabe a resposta, e ela é a ideia de abundância. É abundante a imagem que a gente consegue pensar, porque todos esses verbos nos trazem essa ideia. Olha, destilarão, manarão, estarão cheios, todas as ideias de abundância. Então é isso que significa os verbos que observamos no verso 18. Vamos para o próximo item de interpretação. A pergunta é: à luz do texto de Ezequiel 47, 1 a 12, o que fazem as águas que saem do templo, ou seja, da casa do Senhor? Vamos abrir as Bíblias lá? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, e aí eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo ao lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Eu vou ler mais uma vez o final deste verso. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Percebe o que o rio faz por onde ele passa? A transformação, a vida. Então, à luz do texto que nós lemos, o que fazem as águas que saem do templo? A resposta é: levam abundância, levam frutos, levam árvores, levam água, levam vida em abundância. É isso que a gente pode verificar à luz do texto. E para a mesma direção, a direção do Oriente, que aquele rio foi, também é o Vale de Sitim. Então, a gente pode interpretar dessa forma, como mais uma imagem de abundância. Então, o versículo 18 tem essa imagem bastante presente. Vamos para o próximo item de interpretação. O que a destruição dos inimigos de Judá significa? No texto a gente vê dois inimigos, Egito e Edom. O que essa destruição significa? Resposta: o juízo de Deus sobre os perversos. Logicamente que não é somente Egito e Edom, tampouco todas as pessoas de Egito e Edom que serão julgadas por Deus, ou melhor, receberão a ira de Deus. Mas a imagem desses dois povos, juntamente com a imagem daqueles outros povos que tínhamos visto antes,
lá de Tiro e Sidom, significam o juízo de Deus sobre todos os perversos. Próximo item de interpretação que a gente pode ver é: por que é importante saber que Judá e Jerusalém serão habitadas? Bom, o autor colocou lá, né? E a gente observou que Judá e Jerusalém serão habitadas para sempre, de geração em geração. Por que isso é importante? Vamos ver a resposta? A ideia de que essas cidades serão habitadas traz à mente do leitor original uma solução definitiva para os problemas que eles tiveram com as nações inimigas. Portanto, junto com a ideia da destruição, da desolação dessas nações inimigas, representadas pela imagem no texto de hoje que nós lemos, Egito e Edom, e também nos textos anteriores por Tiro e Sidom, a gente vê que esses povos, eles já tinham escravizados os israelitas, os judeus, eles já tinham acabado com a paz, com a tranquilidade. Outros inimigos tinham levado Judá a cativo, levado o povo de Deus para o cativeiro, tirado eles de sua terra. Então, quando Deus diz, olha, Judá e Jerusalém serão habitadas de uma vez por todas, para sempre, de geração em geração, ele está dizendo que o problema que Judá vinha tendo e que sempre teve com seus inimigos seria acabado, seria solucionado. Então não haveria mais vendas de escravos. As nações não mais levariam aquele povo para cativeiro, porque aquele povo habitaria para sempre lá. Então Deus, com esta imagem, o profeta, sendo boca de Deus, com esta imagem, ele dá a entender ali que seria resolvido o problema com as nações perversas. Vamos para o último item de interpretação. À luz de Apocalipse 21, 3 e 4. O que significa o Senhor habitar no meio de seu povo? A resposta significa que não mais haverá dor, tristeza, lágrimas ou pecado. Abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse 21. Diz assim a palavra de Deus: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus mesmo habitará com eles. Esta imagem significa que onde Deus estará para sempre, de uma vez por todas, com o seu povo, não haverá lágrimas, não haverá dor. As primeiras coisas passaram. Novas coisas serão trazidas para o povo de Deus, inclusive a própria presença dele. Portanto, é isso que significa a luz do texto de Apocalipse, Deus habitando no meio de seu povo. Bom, a gente já observou, já interpretou e temos agora 3 aplicações para nós. A primeira delas: saiba que nada lhe faltará na presença do Senhor. Teremos tudo restaurado e renovado em abundância. Deus, na eternidade, Ele dará eternamente infinitas bênçãos. Percebe? Na eternidade, Deus dará eternamente infinitas bênçãos. É bênção que não acaba mais. É abundância de tudo. Tudo aquilo que Adão, por exemplo, tinha no Éden, ele tinha frutos de sobra para experimentar. Infelizmente, ele pecou, mesmo podendo decidir entre não pecar. Mas ele pecou, ele deu ouvidos à serpente, deu ouvidos à mulher. Agora, uma coisa há na eternidade de diferente lá do Éden. Porque agora não é mais só um jardim, mas uma nova Jerusalém, uma nova cidade, onde não haverá mais possibilidade de pecar, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Na presença de Deus nós teremos tudo em abundância. E você se lembra? Quem disse que dará vida em abundância? Quem disse que pode dar vida em abundância às suas ovelhas? É Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o pastor das minhas ovelhas. E ainda que o ladrão venha para matar, roubar e destruir, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. O evangelista João registra isso. Então nós vemos que não há nada que nos faltará. Não se encontre angustiado, ansioso com as coisas daqui desta terra. Não queira ajuntar os tesouros daqui desta terra, mas saiba que na presença de Deus nada nos faltará. Teremos corpos glorificados, teremos alegria em plenitude, teremos vida em abundância para toda
a eternidade. Quão alegre você fica ao receber essa notícia? Como esperançoso você fica ao receber essa notícia? Quão grato, quão animado, quão estimulado você fica em divulgar essa notícia? Olha, nós, ao sabermos da restauração que Deus fará com o seu povo, nós só podemos agradecer, pregar, proclamar e esperar com muito desejo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que você deve saber é que nosso Deus é justo e, portanto, executará o seu juízo aos perversos no tempo que determinou. Não perca isso de vista. Não ache que os ímpios têm vida em abundância. Eles, na verdade, não as têm, porque quem tem vida em abundância são as ovelhas de Jesus Cristo. E ainda que eles prosperem nesta terra, e ainda que por vezes nós flertemos com a inveja, assim como o salmista Asaf fez, olhando para a prosperidade dos ímpios, nós devemos dizer como Asaf, no final do Salmo 73, não há em quem eu tenha prazer. Somente no Senhor, ele quis dizer, ele tem prazer, ele só se compraz no Senhor. É isso que nós devemos pensar e cultivar em nossos corações. Um contentamento, uma esperança, uma alegria em ser povo de Deus e em não fazer parte daquelas pessoas que receberão a ira de Deus no juízo vindouro, porque Cristo já recebeu o nosso lugar. E então nós não viveremos invejando os ricos, os ímpios que prosperam, mas viveremos na presença de Deus, sabendo que Deus executará o seu juízo no tempo certo, quando Ele quiser, na medida certa, medida justa. Então nós viveremos em paz, com descanso e sempre com esperança no Senhor. Última aplicação que nós podemos ter é: saiba que no novos céus e nova terra, onde o povo de Deus morará eternamente, não haverá mais pecado. Viveremos na presença gloriosa de Deus, louvando-o e desfrutando da perfeição do Senhor. Eu não sei quantas vezes no seu dia, na sua semana, você pensa sobre isso. Mas vai ser maravilhoso. Vai ser tremendo estar na presença gloriosa de Deus, vê-lo através de Cristo Jesus, experimentar do Senhor. Essa é uma diferença, por exemplo, do povo de Deus para os ímpios. Porque mesmo que os ímpios possam saber que Deus está presente lá no inferno, porque Ele é o dono daquele lugar, Ele preparou aquele lugar até mesmo para o diabo, mas a presença de Deus não é sentida lá, não é desfrutada, não é experimentada lá. Ao contrário daqueles que estarão no novos céus e nova terra, morarão eternamente com o Senhor, reinarão com Cristo Jesus. Ah, será maravilhoso! Meus irmãos, quanto eu espero por esse dia. Logicamente que sou imerecedor de fazer parte, mas pelos méritos de Cristo posso esperar a volta dele para que eu esteja junto a ele e viva eternamente com ele. Será muito bom, meus irmãos. São coisas que vão além daquilo que a gente pode imaginar. Nós nascemos pecadores, então a única realidade que a gente conhece tem pecado, contém erro, contém pecaminosidade. Por isso que será maravilhoso e é inimaginável a gente pensar na realidade vindoura. Mas saiba, será muito bom, será tremendo fazer parte e estar durante toda a eternidade com o Senhor. Bom, nós terminamos assim, então, a nossa série de EBIs no livro do profeta Joel. Foi uma imensa alegria estar com você. E eu espero que não só você sinta saudade, porque realmente dá saudade de voltarmos aos estudos, e nós podemos fazer isso em outra oportunidade, mas que você também sinta o gosto de ter terminado o estudo de um livro tão precioso, de um livro inspirado por Deus, que com certeza nos trouxe muitos ensinamentos. Que Deus muito lhe abençoe, em nome de Jesus.